Gênesis capítulo 6 e o versículo 18. Gênesis capítulo 6, versículo 18. Vamos ler a palavra do Senhor. Sejam todos bem-vindos no nome de Jesus. Estamos fazendo uma série estudando sobre as mulheres da Bíblia. E nós vamos estudar hoje sobre 3 famílias, as 3 noras de Noé. Então vamos para o texto em Gênesis capítulo 6 e o versículo 18. Leiam comigo, você que está em casa. Mas contigo estabelecerei o meu pacto. Entrarás na arca, tu e contigo os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos. Essa palavra foi de Deus para Noé. E já no capítulo 9 e o versículo 1, aqui já aparece uma palavra que Deus ministra a esta família depois de ter saído da arca. Versículo 1 do capítulo 9. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Glória a Deus por este dia, por essa oportunidade de juntos meditarmos sobre essas mulheres, as esposas dos filhos de Noé e sua esposa. Os filhos de Noé são conhecidos como Sem, Cã e Jafé. Se fôssemos dizer pela ordem de nascimento, seria Sem, Jafé e Cã. Esses filhos foram dados a Noé e sua esposa de forma muito honrosa. Noé foi um homem que honrou tanto a Deus, honrou servindo a Deus na casa de seus pais, com temor, com graça, com obediência, honrando a Deus, que Deus o honrou de forma tripla. Já imaginou que coisa linda? Os trigêmeos, os seus 3 filhos trigêmeos nasceram para alegria, de forma muito linda, de Noé e sua esposa. E seus filhos então cresceram e no mesmo propósito de honrar a Deus juntamente com seus pais, veio então as suas esposas. Deus deu em casamento a eles. E essas mulheres foram muito importantes para esta geração, para esses dias. Prova disso, Deus as menciona na sua palavra. Embora não mencionar nomes delas, mas o que importa são os seus testemunhos. O que elas falaram através da sua vida, da sua maneira de viver, do comportamento, da fé, do trato com seus esposos. Cada uma delas teve uma importância muito grande. Imaginemos aqui, enquanto elas estavam dentro da arca com Noé, na construção, melhor dizendo, um pouco antes, na construção, elas apoiaram desde o início na construção da arca, trabalhando, ajudando em tudo. E ali, quando termina a arca, elas entram de forma corajosa, com fé, crendo naquele grande projeto que Deus disse a Noé e a sua família. Então elas entraram na arca, ficaram o período todo ali, ajudando a sua sogra, o seu sogro e os seus esposos nas tarefas diárias. Nós já tivemos uma live anterior mencionando sobre esses dias que elas estiveram lá, e hoje não vamos tratar muito disso. Vamos falar sobre o pós-dilúvio. Quando elas saíram da arca junto com seus esposos, Deus então traz uma palavra profética a elas, aqui no capítulo 9, o versículo 1. A bênção da frutificação, a bênção da multiplicação, da procriação, a bênção de encher a terra. Imagina começar tudo de novo. Lá atrás, com Eva, o Senhor também disse assim: frutificai, multiplicai, enchei a terra. E aqui, para as filhas de Noé, ou seja, para as noras de Noé, Deus também fala a mesma palavra. Frutificai, ou seja, procriem, dê à luz a filhos, sejam férteis, multipliquem e povoem a terra. Então elas saem com esse propósito e elas começam a gerar filhos.
E nós vemos 2 anos depois, um dos filhos de Noé, o primogênito, que é conhecido como Sem. Por que Sem? Porque Deus tinha um propósito com esse filho, que ele viesse a gerar o seu filho aos 100 anos de idade. E glória a Deus que ele realmente cumpriu a vontade e o propósito de Deus. Ele gerou o seu filho aos 100 anos de idade. E ele gera, e a sua descendência começa a crescer com a sua esposa, uma mulher honrada, uma mulher de fé, uma mulher que temia a Deus, que estava no mesmo propósito com seu esposo, na mesma missão, ambos caminhando num só caminho. E quando um casal caminha no mesmo caminho, com a mesma visão, com os mesmos ideais, este lar é próspero, este lar vai avante, este lar vai deixar uma descendência muito próspera e muito famosa, conhecida. Assim foi a descendência de Sem e sua esposa. No entanto, essa família foi tão bem sucedida que lá em Lucas, no capítulo 3, o Senhor Jesus faz menção de sua genealogia, que foi se estendendo até chegar em Jesus. Ou seja, Jesus também é da descendência de Sem, filho de Noé. Então está aqui essa mulher honrada, que creu no propósito de Deus para o seu esposo. O nome de seu esposo aparece, mas o dela não apareceu, mas as suas obras estão aí falando de forma tão linda e honrosa para os nossos dias. E se estende, olha só, ainda virá por muitas gerações, conhecendo o nome dessa mulher honrada, que temeu a Deus, que viveu segundo a vontade de Deus. Assim foi a esposa de Sem. E as suas cunhadas? A esposa de Cã. O Cã também teve filhos. Ela foi fértil, ela gerou filhos. Cã, a esposa de Cã, gerou muitos filhos. Porém, essa família não teve bons testemunhos, muito diferente da família de Sem. A família de Cã, eles tiveram momentos muito turbulosos por um pecado praticado por Cã com seu pai Noé. Assim que saíram da arca, Noé estava tão feliz, tão alegre, e ele celebra ao Senhor e toma um vinho, e de repente ele fica embriagado pela alegria de tudo aquilo que Deus fez, da arca, do sucesso, Deus guardar aquela família. Então, ali, o seu filho, a Bíblia diz que ele conhece o seu pai, conhece a nudez do seu pai. E isso foi muito mal a Deus. E Noé se entristece tanto com isso que ele amaldiçoa esse filho, chamado Cã. E toda a sua descendência foi amaldiçoada. É tanto que essa família vai se estendendo amaldiçoada e chega em nomes que depois a gente vai ver que são amaldiçoados, e não tinha nome. Chegam também, eu não vou mencionar porque estamos falando aqui agora dessas mulheres. Mas eu posso imaginar aqui que essa mulher, quem sabe, eu posso conjecturar que ela poderia ter buscado a Deus de forma mais firme, de forma mais sábia, para que seu esposo se arrependesse, pedisse perdão a seu pai, para que aquela maldição não pudesse prosseguir na sua descendência. E aí foi a descendência dos cananeus, homens que Deus não agradava. É tanto que quando vem o povo de Deus lá do Egito para conquistar a terra de Canaã, todos os cananeus são mortos. É acabado a geração. Porque Deus não queria que eles permanecessem, mas permanecesse aqueles a quem Deus prometeu, da família de Sem. Da família de Sem veio Abraão. Abraão é da descendência de Sem. E Deus prometeu a Abraão que aquela terra seria dele, em possessão eterna para a sua descendência. Então, por anos depois,
quando veio os hebreus para possuir a terra de Canaã, eles foram exterminados. A família de Cã, descendentes aqui de Noé. E a sua esposa, então, nesse caso, a gente pode imaginar, quem sabe, quando uma mulher ora, quando a mulher busca de Deus um quebrantamento, humildade, sabedoria, ela vai estar com seu esposo em humildade e dizer, nos arrependamos, buscamos a face de Deus enquanto é tempo. Mas isso passou, os anos passaram e nós não vemos registrado na Bíblia que isso não aconteceu com o filho de Cã e sua esposa, ou seja, com Cã e sua esposa e a sua descendência. Foram amaldiçoados e estão sofrendo até hoje, né? Estão sofrendo. E a outra família, que é a família de Jafé. Jafé foi um dos filhos que também, com temor, com respeito, veio com seu irmão Sem e ajudou a cobrir a nudez de seu pai, de costas, sem olhar para ele. Então, esse filho foi abençoado, seu pai o abençoou. Seu pai Noé o abençoou e a sua esposa, então, foi muito abençoada. A sua esposa, com certeza, foi uma mulher que ajudou dali para frente a prosseguir as promessas de Deus na sua vida. E a Bíblia diz que ela gera filhos e filhas e foram todos abençoados. Os filhos de sua cunhada, de Cã, eles foram servos de Jafé. Eles foram servos. Deus, quando abençoou a família de Jafé, abençoou a esposa e seu esposo e seus filhos. Que coisa linda, uma bênção extraordinária de estender as suas tendas, de serem numerosos, de serem abençoados. E também uma bênção veio que aquela família dos cananeus seriam seus servos. Por aquele tempo seriam seus servos, seriam sujeitos, submissos, serviriam a eles. Eles seriam líderes, cabeça. Os servos de Jafé, a descendência da esposa de Jafé. Então nós vemos aqui 3 mulheres nesses capítulos de Gênesis, no capítulo 6, como mencionamos, no capítulo 9, e depois no 24, que fala da descendência da mulher de Cã, que são as cananeias, os cananeus, e também no capítulo 9 e o verso 27 fala da descendência da mulher de Jafé, que eles foram tementes a Deus, honraram a Deus, mas a promessa da primogenitura não era para eles, porque ele era o segundo filho, era para o seu irmão mais velho, que era Sem. E Sem realmente honrou o nome do Senhor, mantendo ali as promessas, a fé, temendo a Deus, famílias que honram a Deus, famílias que estavam sempre no propósito, servindo a Deus. E trazendo para os dias de hoje, como tem sido nós como mulheres ao lado dos nossos esposos? Ajudamos a construir a arca que hoje está em nossa casa, o nosso lar, o nosso relacionamento com Deus? Somos mulheres sábias que desde o início até o fim nós mantemos a nossa fé, a nossa comunhão com Deus? A esposa de Sem manteve, com o passar do tempo, foi perseverante, temente a Deus, e a sua descendência foi honrada. A descendência, ou seja, a mulher também de Jafé, e a sua descendência foi honrada, temendo e servindo a Deus todos os dias da sua vida. Porém, a diferença da mulher de Cã, a sua descendência aqui, não perseveraram, vacilaram e não voltaram a servir aos pés do Senhor. Quem sabe em nossos dias nos deparamos também com situações assim de famílias que nós conhecemos e que ao longo do tempo, uma delas se desviam, se tropeçam, por algum motivo deixam de servir a Deus, se afastam dos caminhos do Senhor. Mas o Senhor é tão amoroso, tão misericordioso, que Ele sempre vai usar alguém para orar, para interceder e dizer: ainda é tempo, enquanto há vida, há solução.
há esperança. Milagres podem acontecer. Podemos orar e interceder por essas famílias. Esse é o nosso papel. Assim foi o papel da esposa de Sem, da esposa de Jafé. Orar e interceder pelos seus contemporâneos. E nós também cumprir a nossa missão nos nossos dias. Orar pelas famílias da nossa geração, os nossos contemporâneos, orarmos e fazer a diferença em favor dessas famílias. Quantas famílias estão à procura de pessoas que temem a Deus, que honram a Deus, que têm bom testemunho, que a sua família testemunham que Deus é nas suas vidas? E elas procuram, é porque querem a solução. Esta semana mesmo nós fomos procurados por uma mulher aqui do nosso setor que estava angustiada. E interessante que essa mulher eu a via só de vista no nosso setor, mas ela, com o passar dos anos, começou a me olhar e me conhecer e dizer: aquela mulher, um dia se eu precisar de um conselho eu a procurarei. E essa semana ela veio procurar pedindo um conselho muito, muito importante para a sua vida, decisão importantíssima para a sua vida. Eu me alegrei e disse: que responsabilidade, Senhor, mas eu quero, com a sabedoria do Senhor, poder ajudar essa mulher. E assim ministramos profeticamente na vida dela. E Deus é tão lindo que já cumpriu na vida dela aquilo que oramos juntas em concordâncias profeticamente. Tudo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Você, mulher, está fazendo a diferença para os seus vizinhos? Para os colegas de trabalho? Para a sua igreja? As pessoas podem olhar para você e dizer: é uma mulher de oração. Mesmo que vacilou, mesmo que tropeçou em alguma provação, falhou em alguma provação, mas não ficou prostrada, levantou a cabeça e começou a dizer: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso de um milagre, eu preciso da sua ajuda. E nós, quando reconhecemos as nossas fraquezas, nos humilhamos e buscamos a Deus, Deus, Ele é tocado, porque um coração quebrantado, humilde, o Senhor não despreza, Ele ouve e atende o necessitado. Que você, mulher, nessa noite, nesse dia, possa ser alcançada pela graça do nosso Senhor, possa vir de encontro à tua necessidade, restaure a tua saúde, restaure a tua comunhão com Cristo, restaure a tua comunhão com a sua família. Quem sabe você perdeu a sua comunhão com seus filhos, ou até mesmo com seu esposo, e não sabe o que fazer diante de tantas provações. Mas há uma solução. Há esperança e milagres é Deus quem opera. Confie no Senhor, entregue para Ele. Confesse as suas culpas aos pés daquele que pode perdoar, que é só Jesus Cristo quem perdoa. Só Ele quem lava as nossas almas de todo pecado. É o sangue de Jesus Cristo, unicamente, que perdoa todas as nossas falhas, pecados, fraquezas, toda impureza. Somente o sangue de Jesus Cristo nos purifica. Ele nos lava, pedindo perdão e sendo perdoados. Assim temos forças, alento para continuarmos levando a nossa missão, a nossa cruz, porque a cruz que nós seguimos a Cristo, ela não é pesada, ela é leve, porque o Senhor já levou todos os nossos pecados na cruz do Calvário. Então agora é prosseguir a nossa missão, ajudando a nossa família em primeiro lugar. Primeiramente ajudando os domésticos da fé, a nossa família, os nossos filhos, o nosso esposo. Assim somos fortalecidos em Cristo Jesus. Com isto podemos ajudar outras famílias serem abençoadas pela nossa intercessão, pela nossa oração, pelo nosso clamor, pela nossa ajuda em conselhos, em obras, porque a fé sem obras não
não valem nada. Precisamos que as nossas obras também testemunhem que Deus é nas nossas vidas. Que esta palavra, neste dia, seja alcançada para a tua vida, que você possa receber no teu coração e dizer, eu recebo, e que o Espírito Santo de Deus possa entrar e produzir maiores milagres e falar de forma melhor e revelando as profundezas através da sua palavra ao seu coração. Amém? Quero orar com você e por você. Pai querido, te dou graças por essa palavra que o Senhor ministrou aos nossos corações. Graças te damos, ó Pai, pelos testemunhos dessas mulheres que nós podemos espelhar e extrair lições para sermos pessoas melhores nos nossos dias, para sermos pessoas que te honram, que o Senhor se agrada de nós, agrada-te de nós da forma que estamos vivendo, de forma honrosa, te servindo. Que o Senhor alcance neste dia cada família, cada mulher, cada homem, com a tua graça, com a tua misericórdia, perdoando as fraquezas, os pecados, ajudando que cada um seja erguido, fortalecido e abençoado por ti todos os dias da tua vida, das suas vidas, até o dia que o Senhor nos chamar. Assim oramos para que a tua graça seja sobre todas elas, no nome poderoso de Jesus. Amém? Amém.